Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui no canal para falar sobre dependência química e a gente tem uma convidada super especial, que é a doutora Débora Medeiros. Ela é psiquiatra e trabalha com os transtornos mentais associados aí a álcool e consumo de outras drogas. Ela também é conselheira estadual no Conselho de São Paulo de Política sobre Drogas desde 2017. E ela está aqui hoje para contar um pouquinho quem que ela é, qual que é a trajetória, qual que é a experiência que ela tem com o tema e falar um pouquinho para a gente sobre dependência química. Então, Débora, eu te passo a palavra, pedir para você introduzir, se apresentando, então contando um pouquinho de qual que é a sua trajetória, seja profissional, pessoal e de conhecimento do tema. Bom dia, Bárbara. Primeiro, obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o tema, esclarecer, né, esse tema que é tão cheio de viés na leitura que a gente faz dele na sociedade, né, que tem atravessado por discursos morais, criminais e sanitários, né. Acho que eu estou aqui para esclarecer um pouco sobre os aspectos sanitários relacionados à dependência química. E eu acho que a maior contribuição que eu posso dar em relação a isso é pelo fato de eu estar podendo vivenciar o tema sobre diferentes aspectos e enfoques ao longo dos últimos anos, né? Como você falou, eu sou médica psiquiatra, trabalho com clínica de álcool e drogas em um dispositivo de alta complexidade, que é um CAPS-3, né, que são aqueles que têm mecanismos de acolhida diurna, acolhida noturna, pacientes que passam o dia no serviço, pacientes que permanecem 24 horas no serviço. Também faço meu doutorado num tema relacionado à política sobre drogas na Unicamp, e aí saindo um pouco do aspecto clínico e analisando um pouco mais aspectos populacionais relacionados a esses transtornos. E também tenho tido atuação política na área, no Conselho Estadual de Política sobre Drogas, onde eu componho como parte de uma entidade acadêmica, né, como indicação da Unicamp. Então, eu tenho podido olhar esse tema sob diferentes enfoques. Acho que essa talvez seja a maior contribuição que eu possa dar, né? Não me considero a última palavra em matéria de drogas para nada, assim, acho que é um tema extremamente controverso. As pessoas têm analisado e têm se especializado em diferentes aspectos desses quadros. Respeito todas elas, acho que diversos fatores influenciam na visão global que se tem do tema, desde o que a gente vê mais no dia a dia, para quem está na clínica, que tende a ver a coisa muito mais pelo aspecto de quando dá errado, né, quando isso se torna um transtorno mental, até pessoas que, por verem isso mais do ponto de vista político ou mais macro-sanitário, têm diferentes posturas, né? Então, assim, acho importante, talvez, o que eu mais possa contribuir numa visão mais sintética, que integra aspectos diferentes desses transtornos, mas sempre respeitando todo mundo, né? As vivências são muito diferentes, não dá pra gente colocar a palavra de ninguém como última palavra em nenhum aspecto. Eu acho que isso é uma postura ético-política muito importante quando a gente vai tratar de um tema tão delicado como os transtornos por uso de drogas. Perfeito, doutora Débora. Muito bom você trazer a complexidade do tema. Acho que aqui no primeiro vídeo que a gente fez sobre o canal eu falei um pouquinho sobre depressão, pedindo também uma grande licença por não ser especialista do tema. Eu acho que, assim como você trouxe aqui de dependência química, né, e todos os transtornos mentais associados ao consumo de álcool e outras drogas, outros transtornos mentais também são complexos e a gente não pretende esgotá-los em nenhum desses vídeos, né? Acho que a gente vai sempre tentar trazer o máximo de informações e nuances sobre o tema, mas entendendo que a gente tem visões distintas. Queria começar perguntando para você se dependência química ela é considerada uma doença, um transtorno mental pela OMS ou pela sociedade médica, né? Se você puder contar um pouquinho em que consiste, né, os sintomas da dependência química, para a gente, acho que seria fundamental. Tá, então, Bárbara, sim, as dependências, os transtornos relacionados ao uso de substâncias, distintas substâncias, já são considerados doenças, incluídos, no caso da OMS, na sua classificação internacional de doenças, que é o CID, né? No CID-10 isso está muito bem descrito. Acredito que esteja já presente desde que os transtornos mentais foram incluídos,
que foi na CID-6, que é da década de 1940. Tá? Também consta no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Psiquiátricos, né, feito pela Associação Americana de Psiquiatria, APA, que na sua mais recente versão, que é de 2013, também inclui os transtornos psiquiátricos. A descrição psicopatológica, nosológica disso, ela começa principalmente no século XIX, né, o próprio termo alcoolismo é um termo do século XIX, e vai avançando, vai se refinando ao longo do século XX. Então, o que começa como narcomania, dipsomania, no século XIX, vai no século XX, ao longo do século XX, se refinando e se transformando nos transtornos por uso de substâncias, que a CID-10, que é a que a gente ainda usa, apesar de já estar em curso a CID-11, trata como transtornos por uso nocivo, abuso e dependência, e o DSM, que é mais utilizado pelos psiquiatras, já trata tudo como transtornos associados ao uso de substâncias, né, que e varia com o grau, leve, moderado ou grave. Então, a gente não usa mais, na classificação psiquiátrica mais contemporânea, abuso e dependência, embora isso ainda esteja na CID. Tem toda uma discussão sobre classificação de doenças psiquiátricas, medicalização, uma abrangência muito grande desses critérios, enquadrando uma parte muito significativa da população. Né, mas o que a gente tem como norteadores, né, eu gosto sempre de pensar nas classificações diagnósticas como norteadoras que facilitam especialmente a comunicação entre profissionais de saúde e os estudos estatísticos e epidemiológicos sobre o tema. Bom, em dependências químicas, transtorno por uso de substâncias, né, vou preferir transtornos por uso de substâncias, mas se eventualmente eu falar dependência, é um correlato. O que a gente tem é um padrão do consumo de uso de substâncias que cursa com baixo controle, né? Então é a pessoa que usa mais do que gostaria, mais do que havia programado, passa mais tempo do que o programado utilizando a substância, que também tem o que a gente chama de craving, ou fissura, compulsão, também está associado ao baixo controle. A deterioração social, que são os prejuízos de funcionalidade propriamente ditos, e os aspectos mais farmacológicos, que são tolerância, abstinência, necessidade de usar a substância para minimizar sintomas de abstinência. Então, esses aspectos, principalmente baixo controle, deterioração social e sintomas fisiológicos / farmacológicos, são os que caracterizariam as dependências e transtornos por uso de substância. Então, persiste, apesar de tudo, desses prejuízos. Certo. E desculpa o desconhecimento técnico sobre o tema, mas queria te perguntar se existe dentro da OMS, dentro da categorização do transtorno por uso de substâncias, como se fosse o número de vezes que essa pessoa usa a droga, seja o álcool ou outras substâncias, durante a semana, durante o mês. Existe uma frequência que pode enquadrar ela dentro desse transtorno, né? Então, alguém que consome álcool mais de 3, 4 vezes na semana, acho que é uma discussão que a gente vê, às vezes, no senso comum, na mídia, e que seria legal esclarecer um pouquinho. Olha, o consumo exclusivamente não é um critério definidor de transtorno por uso de substância, certo? A gente tem classificações de formas de consumo que são tidas como nocivas. Por exemplo, no álcool a gente trata de 4 ou mais doses para mulher ou 5 ou mais doses para homens por ocasião de uso, né, e num período muito curto, constituindo o que a gente chama de uso em binge, né? Claro que o padrão de uso, e a gente definir o padrão de uso numa anamnese médica, é fundamental para a gente abordar o transtorno, certo? Então, alguns dos critérios
de dependência química, de transtorno por uso de substâncias, são relacionados à quantidade. O mais comum é tolerância, né? O que é mais próximo disso que você está trazendo como quantidade é tolerância. O que é tolerância? Tolerância é a necessidade de usar doses cada vez maiores da substância em questão para ter o mesmo efeito, ou não ter o efeito com as doses habituais consumidas, né? Isso traduz uma adaptação neurofisiológica induzida por uma exposição crônica à substância. Então, esse é um critério que está associado à quantidade dentro da classificação de um transtorno por uso de substância ou dependência química. Chama tolerância. Tá certo. E você poderia descrever para a gente também quais são os sintomas físicos de um quadro de abstinência por uso de substâncias, né? Então, alguém que já tem esse diagnóstico, o que ela sente, né? Fisicamente, psicologicamente, no momento de abstinência? Então, Bárbara, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu costumo dizer que a clínica em álcool e drogas ela é substância específica. Tá? Então, uma abstinência por uso de álcool, né, por retirada do álcool, é muito, muito diferente de uma abstinência de cocaína ou crack. Né? Então, é muito pouco refinado do ponto de vista de diagnóstico e mesmo de tratamento clínico, se a gente não souber diferir de que substância a gente está falando. Então, o que a gente tem, como a abstinência ela é derivada dessa adaptação neurofisiológica que vem de uma exposição crônica ao uso da substância, o que em geral a gente tem é uma síndrome de abstinência no sentido contrário ao da substância. Por exemplo, o álcool tem um efeito predominantemente depressor do sistema nervoso central. A abstinência do álcool cursa com sintomas muito excitatórios, né? Agitação, inquietação, sudorese, tremor, hipertensão, né? Já a cocaína, crack, por exemplo, que tem um mecanismo mais excitatório, né? Estão na classificação do DSM, então, entre os estimulantes, essa síndrome de abstinência vai tender para um down, né? Um estado mais inibitório do sistema nervoso central. A fase inicial a gente chama de crash, inclusive, que é muita sonolência, uma inibição mesmo psicomotora. Então são coisas muito diferentes. Tem substâncias que nem dão sintomas de abstinência, que a abstinência nem entra no critério de classificação dessas substâncias, tá? Por exemplo, os alucinógenos, isso não tem escrito. Então, isso é bem importante da gente diferenciar, porque senão fica qualquer sintoma clínico que alguém que usa drogas apresenta, a gente começa a chamar de abstinência ou de intoxicação, né? Isso, além de estigmatizar o paciente, empobrece muito a clínica. Perfeito, você tocou em 2 pontos que acho que são fundamentais da gente falar, que são as abordagens de tratamento e o estigma, né? Então, começando pelo estigma, qual que é o estigma que a sociedade tem de alguém que sofre de dependência química ou de transtornos de produto de substâncias? E qual que é o prejuízo do ponto de vista clínico, né, do paciente, essa dificuldade de aceitação da sociedade desse estigma? Tem algum prejuízo ao longo do tratamento? Isso é mais difícil para a pessoa lidar? Uhum. Bom, isso é muito interessante. Isso vem de um problema que é mais macro do ponto de vista da política do que clínico, né? Então, as drogas, principalmente ao longo da segunda metade do século XX, foram classificadas como lícitas ou ilícitas, né? A criminalização se consolidou ao longo do século XX como uma estratégia estatal de combate ao uso de substâncias e os problemas derivados dele. Então, o maior dos problemas que a gente tem é esse estigma moral relacionado com um comportamento ilegal, né? Isso sabidamente dificulta o acesso ao tratamento, né? A gente não precisa nem recorrer somente aos estudos populacionais, basta a gente imaginar
que para você procurar um tratamento médico você tem que admitir um comportamento ilegal, isso já dificulta, né? O status legal das drogas também, do consumo de drogas também está associado a formas mais arriscadas de consumo. O policiamento ostensivo também está associado a formas mais arriscadas de consumo, né? Injeções muito rápidas, por situação de risco de polícia, enfim. Isso já está descrito na literatura. E o outro estigma que a gente tem é um estigma mais moralizante, propriamente dito, né, de que a personalidade adicta, né, ou que a dependência química traduza algum traço de caráter, por exemplo. Né? Então, isso é um estigma social também muito presente, que não ajuda do ponto de vista clínico. Né? As pessoas absolutamente diferentes usam drogas por motivos absolutamente diferentes, algumas vezes se tornam dependentes dessas substâncias. Sendo assim, né, eu trato desde vovozinhas com dependência de álcool, por exemplo, até jovens, muito jovens, com o problema por uso da mesmíssima substância, né? Pessoas absolutamente diferentes em si, uma vovó, dona de casa, mãe de família, e outro jovem morador de rua, por exemplo, né, com outra expressão na sua sociabilidade. Enfim, o que é importante dizer é que a criminalização constitui o estigma, o discurso moral sobre drogas reforça esse estigma e que isso tem um impacto na procura do tratamento e nas formas de uso mais arriscadas. Perfeito. E aí queria passar para o segundo ponto que você trouxe, né, que são as formas de tratamento. Né, a gente sabe que também é um tema de alta complexidade, no sentido de que existem diversas respostas, diversas políticas sendo tentadas, mas um pouco da sua trajetória atualmente, né, num CAPS Álcool e Drogas 3, como que é feita essa abordagem de tratamento dentro de um CAPS, dentro de outras formas, de outras abordagens, de outras clínicas que você já tenha conhecido? Tá. Bom, então, isso é o primeiro ponto importante, né? Então, existem tratamentos para transtorno de substâncias. A eficácia desses tratamentos é uma questão muito discutida, né? E depende do desfecho analisado. Então, se eu estiver analisando desfecho abstinência, né, a eficácia dos tratamentos é muito limitada. Isso gira aí, então varia conforme os estudos e os settings estudados, mas isso fica em torno dos 30% para abstinência. Se eu for pegar a qualidade de vida, isso já vai para outro patamar, né? O que é importante a gente falar sobre tratamento é que, sendo o desfecho abstinência muito limitado para as diferentes formas de tratamento, a gente precisa pensar também numa perspectiva de redução de danos, né, que hoje é um dos norteadores do tratamento em álcool e drogas na rede de atenção psicossocial brasileira. Bom, isso vem sendo muito tensionado aí pelas gestões de saúde mental dos governos mais recentes, né, mas felizmente essa perspectiva de redução de danos ainda está presente nas práticas institucionais. O tratamento nos CAPS ele é eminentemente multidisciplinar, né, então a gente tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, redutores de danos, assistentes sociais, médicos clínicos, médicos psiquiatras, enfim, deixa eu pensar se eu esqueci de alguém aqui. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, artesãos, né? Então tem uma ampla gama de formações, né, que atuam nessa clínica de álcool e drogas. Eu considero isso fundamental como médica, principalmente considerando que o tratamento farmacológico para dependências químicas ainda tem eficácia muito limitada, e que uma parte significativa dessas medicações é de valor muito alto e a gente não dispõe na rede. Tá? Então, assim, é fundamental ressaltar esse aspecto da necessidade de um tratamento multidisciplinar.
principalmente em populações mais carentes, vulneráveis, que muitas vezes não têm acesso às primeiras linhas de tratamento farmacológico. Legal, é muito importante trazer essa abordagem multidisciplinar aqui para a nossa conversa, né? Eu acho que outros transtornos mentais, quando a gente olha para as formas de tratamento, a gente também tem que passar por essa abordagem entre profissionais diferentes dentro da área da saúde, né? Isso acho que é fundamental. E aí, uma dúvida que trouxe aqui na sua fala, né? Quando você fala da abordagem de redução de danos já está dentro da rede nacional aí, de saúde mental, isso guarda relação com reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial? Isso vem na década de 90? É algo mais recente, de algum governo especificamente? Como que isso se deu historicamente? Bom, na verdade, a redução de danos, ela vem não necessariamente dos setores da reforma psiquiátrica, mas esses setores sim abraçaram a redução de danos. No Brasil, ela vem muito do contexto de combate à transmissão do HIV por uso de substâncias, então isso chega aqui na perspectiva da troca de seringas, principalmente, né? E hoje no Brasil isso é uma forma de uso de substância que a gente praticamente não vê mais, mas a redução de danos se complexificou, né? E foi instituída como um princípio norteador da abordagem dos transtornos de álcool e drogas no Brasil ao longo da década de 2000, principalmente. Foi abraçado pela rede de atenção psicossocial como um todo, mas as formas de fazer mudaram muito porque as formas de uso de drogas também mudaram, né? Então, hoje a gente se fala na redução de danos, da questão, por exemplo, dos cachimbos, no uso do crack, né, as lesões orais que isso faz, por exemplo, ao invés de falar de troca de seringa para injeção de cocaína. Isso é uma questão que a gente não tem no Brasil, tem em outros países, principalmente onde o uso de heroína é muito frequente, tá? Mas a gente esquece de falar de coisas assim. Redução de danos é uma perspectiva de minimização dos problemas relacionados ao uso de uma substância, independente da abstinência, certo? Então, assim, eu posso trazer ganhos à saúde daquele sujeito, independente dele interromper ou não o uso, mesmo ele não querendo ou não conseguindo interromper. Por exemplo, a gente ter água filtrada em toda mesa de bar disponível seria uma forma de redução de danos relacionados ao uso de álcool, por exemplo. Então, isso não é específico das drogas ilícitas, né? É uma forma de manter o cuidado em saúde, apesar da pessoa não querer ou não poder interromper o uso. Legal, perfeito. Doutora, eu queria te perguntar agora sobre se uma paciente diagnosticado com transtorno de uso de substâncias, né, vou pegar o exemplo do álcool, ele está mais propenso a desenvolver outros transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão, ou ter episódios de ansiedade? Existe essa correlação? Existem pesquisas que mostram isso? Ou empiricamente, né, hoje acompanhando a realidade de um CAPS, vocês conseguem monitorar essa correlação de desenvolvimento de outros sintomas, de transtornos? Bom, Bárbara, primeiro te parabenizar por essa pergunta. Isso é uma questão bem ainda de quem está no campo, né, tratando isso. O que a gente então, mostra aí o quanto você vem estudando, né, trazer a questão da comorbidade psiquiátrica para os transtornos de álcool e outras drogas, isso é muito interessante. Bom, o que a gente sabe é que a comorbidade psiquiátrica é mais a regra do que a exceção quando a gente considera as pessoas afetadas pelos transtornos por uso de substâncias, tá? Conta pra gente só o que é comorbidade psiquiátrica. Então, é isso que você está perguntando. É a co-ocorrência de um transtorno psiquiátrico outro naquele paciente que tem um transtorno por uso de substâncias, tá? Se eu estiver falando psiquiatrias demais aqui, você me corrige, tá? Não, tá ótimo. Vou adaptar a linguagem, isso é bem importante. Bom, Bárbara, o que acontece? Hoje a gente tem até termos na psicopatologia que fazem uma referência muito direta a essa ocorrência, né? Patologia dual
comorbidade psiquiátrica, co-ocorrência, né? São termos que são bem recentes, principalmente diagnóstico dual, patologia dual, isso é bem contemporâneo, quando a gente trata de transtorno por uso de substâncias. E o que isso quer dizer? Justamente a ocorrência de um outro transtorno psiquiátrico que não o uso de substâncias, junto com a dependência química, né? Isso é muito mais a regra do que a exceção. Os transtornos mais comuns onde a gente vê essa associação são a esquizofrenia, onde isso é gritante. Metade dos pacientes com transtorno psicótico do tipo esquizofrenia vai ter problemas relacionados ao uso de substâncias. Isso se a gente tirar a nicotina, que fica aí em torno da metade, porque quando a gente vai analisar o uso de nicotina nesses pacientes, fica em torno de 75% a 80%, é muito importante. Os transtornos de humor, né, o transtorno bipolar, aí, quase 30%, 20 e tantos por cento vai ter relação com o uso de drogas, acho que mais de 30% associado ao uso de álcool. Depressão, da mesma forma, uma ocorrência maior. Transtornos de personalidade, dependendo da população estudada, em especial transtorno de personalidade antissocial, comumente chamado de psicopata, né, e o transtorno de personalidade borderline, estão muitíssimos associados. Assim. Em pesquisas de setting clínico, internação psiquiátrica, isso passa de 70%, ou, no caso do borderline, mais de 90%, no caso de transtorno de personalidade antissocial. Os transtornos de ansiedade também, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também bastante associado ao uso de álcool e outras drogas. O que é importante a gente dizer é que existem diferentes hipóteses para essa ocorrência simultânea de outro transtorno psiquiátrico com a dependência química, né? Fala-se da hipótese bidirecional, que as duas coisas facilitam a ocorrência uma da outra, né? Fala-se da hipótese do transtorno por uso de substâncias secundário a uma patologia psiquiátrica, outra, em que o uso de substâncias começa a ocorrer e vai sendo reforçado para minimização dos sintomas de um outro transtorno psiquiátrico. E também do transtorno psiquiátrico secundário ao uso de substâncias. Se fala muito da relação da esquizofrenia com o uso de cannabis, por exemplo, principalmente nas variantes da maconha com altos índices de THC, né? Isso não é um grande problema do ponto de vista epidemiológico, embora seja um grande problema clínico, e isso está associado principalmente ao uso precoce e intenso da maconha. Tá? Então, o que a gente tem que saber é que sim, as coisas tendem a ocorrer juntas. As hipóteses para explicar isso são várias, desde compartilhamento de fatores de risco genético até compartilhamento de fatores de risco ambientais. Existem diferentes hipóteses para explicar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha nessa história, ou se realmente é uma relação bidirecional. E mais importante ainda é que isso é pouco reconhecido e pouco tratado. Tá? Tem estudos, por exemplo, que mostram nos Estados Unidos que só 12% dessas comorbidades são abordadas no sistema de saúde. Então, isso é todo um trabalho de coordenação de tratamento, porque os settings que a gente dispõe hoje são diferentes, por exemplo, na rede de atenção psicossocial brasileira. A gente tem os CAPs adulto, por exemplo, né, que em geral tratam de transtornos mentais graves, psicoses, e os CAPs álcool e drogas. Então, quando os pacientes têm um transtorno mental grave e um transtorno por uso de substância, onde é que esse paciente fica? Ele é paciente de quem? Né? O estigma das drogas atrapalha outros serviços a incorporarem esses pacientes entre os seus assistidos, né? Então, isso é uma grande questão, muito interessante você ter trazido, porque isso é algo com que a gente lida no dia a dia, muito prevalente e que a gente ainda lida de forma pouco eficaz. Perfeito, acho que para uma primeira aproximação sobre essa relação, né, foi muito elucidadora aqui para a gente. E vou aproveitar o gancho, aí você falou de dados epidemiológicos, né, de prevalência.
Queria saber se você pode compartilhar com a gente prevalência desses transtornos na população brasileira, ou você faz parte do Conselho Estadual, né? Então talvez dados do Estado, da de São Paulo que você conheça mais. A gente tem aí números, pesquisas atualizadas que mostram qual o percentual da população brasileira que sofre de transtornos associados ao uso de álcool e outras drogas? Sim, a gente tem dados. Embora esses dados sejam de difícil comparação um com o outro, mesmo os levantamentos nacionais sobre álcool e outras drogas, que a gente tem uns de 2006, outros de 2012, né, tem diferenças metodológicas de estudo, tornam mais difíceis esta comparação. O que a LENAD, principalmente, né, que são esses estudos brasileiros, trazem, são principalmente a prevalência do uso, tá? Mais do que do transtorno por uso. Então, quando a gente fala em prevalência em geral, a prevalência é a foto de quantas pessoas usam num tempo X, né? Em geral, a gente usa referências de 12 anos ou ao longo da vida. Os dados da LENAD são interessantes quando eles tratam, por exemplo, do uso de substâncias ilícitas ou lícitas prescritas usadas de forma indevida, né? Por exemplo, tranquilizantes. Então, o que a gente tem no Brasil em 2012 é que ao longo da vida, quase 10% da população fez uso de tranquilizantes de forma diferente da que é prescrita, preconizada. Quase 7% fez uso de cannabis, quase 4% fez uso de cocaína. A população de bebedores no Brasil beira os 50%. Metade da população brasileira abstém do uso de álcool e a outra metade bebe, tem bebido mais, tem bebido com mais frequência e tem feito o uso mais arriscado, embora a transição para uma dependência de álcool na população brasileira venha reduzindo em homens, aí ficando em torno dos 10% em 2012 e mantendo-se estável entre mulheres. Tá? A nicotina, principalmente devido aos programas antitabagismo que a gente tem no Brasil, vem tendo seu uso reduzido, mas ainda uma prevalência importante também na população brasileira. Então, tudo vai variar conforme a população estudada, né? É diferente se a gente pegar a população de rua, se a gente pegar universitários, se a gente pegar a população geral, se pegar um setting psiquiátrico, isso tudo muda, né? O que eu acho que é bastante relevante aí é a gente pensar, tirar da cabeça que só as drogas ilícitas causam problemas, né? O transtorno por uso de álcool é muito importante, com grande risco ao indivíduo e a terceiros, né? Em alguns estudos é considerada a droga com mais risco associado ao indivíduo e a terceiros, entre todas as outras, mais que heroína, mais que crack, infinitamente mais que maconha e que LSD. E a gente pensar que drogas prescritas também têm formas de uso abusiva e que podem se converter numa dependência, e que no Brasil isso é muito importante. Então a gente pensar que 10% da população em algum momento fez uso de um tranquilizante de forma não preconizada, né? Não. Perfeito, doutora Débora. Acho que, como eu disse, o objetivo aqui era fazer uma primeira aproximação do tema. Acho até que a gente pode fazer uma segunda conversa, desdobrando um pouquinho, né, especialmente quando a gente fala das formas de tratamento, mas também para a gente não se estender e o vídeo ficar um vídeo gostoso de assistir em menos tempo. Eu vou encerrando por aqui e já te convidando para uma segunda conversa para a gente debater e aprofundar um pouquinho mais cada um desses temas. Então, se quiser fazer uma exposição final, uma fala final agora para a gente ir encerrando, eu agradeço. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade, né? As questões relacionadas ao uso de drogas, principalmente por um histórico de criminalização aí ao longo dos últimos 50 anos, tem um interdito moral, né, de serem debatidas à luz da ciência. Eu tendo sempre a aceitar convites para falar disso, né, para falar do que a gente já sabe, do que a gente não sabe, do que a gente ainda tem dúvida à luz da ciência.
né? A ciência tem muita dúvida, mais dúvida do que certezas, né, no momento em relação a isso. Mas isso precisa ser realmente mais incorporado pela sociedade, né? A sociedade ainda está num paradigma de um interdito moral, quando não criminal, um interdito moral sobre esse tema, é um tema tabu, né? E espero que eu tenha conseguido aí facilitar um pouco o entendimento disso. Perfeito, acho que só complementando a sua fala, né, eu diria, eu tenho um pai dependente químico desde os 11 anos de idade, né, e acompanhei, ainda que à distância, pois minha mãe tomou a decisão de se separar, mas acompanhei diversas internações psiquiátricas e toda a trajetória dele de luta, né, e sempre vi essa questão da criminalização, né, o moral ou de fato legal dessa questão e como o paciente, a pessoa sofre, né? A gente tem aí relatos e relatos de dependentes químicos que ao longo da vida perderam muita coisa e eles são muito pouco acolhidos pela sociedade, né? Então eu acho que quando você traz essa fala final da importância da gente como sociedade olhar para essa questão, para além de apontar o dedo, a opção foi sua por usar ou não usar, né? É muito difícil a gente ter essa abordagem como sociedade muito pouco acolhedora e muito pouco empática com quem passa por isso, dado que tem uma prevalência gigante. Então, não sou só eu que tenho um pai que é dependente químico, bem possivelmente qualquer um que está aqui assistindo ou já passou por esse momento ou tem alguém próximo na família, né? Então, não dá para a gente simplesmente tapar esse buraco, não falar dele, assim como de outros transtornos mentais. Acho que esse canal tem o objetivo de justamente desnudar um pouco a questão, trazendo aí abordagem tanto por profissionais como você que conhecem, quanto por pessoas leigas, para a gente também entender esse outro lado da moeda, né? Como será que as outras pessoas, como eu, que não conheço do tema, o que elas perguntam, né? Então, quem tiver dúvidas sobre o tema e quiser mandar aqui para a gente vai endereçar e trazer pessoas para a gente conversar sobre. Muito obrigada, Débora. Já deixo para o nosso próximo papo aí em breve, tá bom? Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.